Depois do acontecimento de ontem envolvendo o Atlético Paranaense e Ferroviária, eu me senti na obrigação de vir aqui e fazer mais um vídeo dedicado à arbitragem. Se você acompanha o canal desde o início dos vídeos em si gravados, você vai lembrar que já foi tema, se eu não me engano, do nosso segundo vídeo. Mas depois do que aconteceu ontem, é inevitável, é irresistível. Porque eles continuam nos municiando de argumentos, de fatos, cada vez mais, com mais absurdos, com mais erros crassos, que não tem justificativa, não tem explicação. Os erros cometidos pela arbitragem nas últimas semanas. E aqui eu estou falando, mais uma vez, igual eu falei no outro vídeo. Ontem o Atlético Paranaense foi prejudicado. Amanhã ele vai ser beneficiado. Ontem a Ferroviária foi favorecida. Amanhã ela vai ser prejudicada. Isso acontece com todos os clubes. Então você, torcedor, que estava dando risada lá às vezes você, torcedor coxa branca, né, dando risada do Atlético que foi prejudicado, você amanhã vai ser prejudicado. Na próxima rodada você vai ser prejudicado. Certo? Como já foi prejudicado antes, teve um pênalti não marcado contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Então assim, toda rodada, todo jogo, não importa se é da Série A, da Série B, da Série C que não tem VAR na primeira fase, que isso é um absurdo, a gente já falou disso aqui também, né? E na Série D também, e sem mencionar os estaduais. Então assim, todo dia, todo jogo tem erros crassos. O que motivou a gente a falar de arbitragem no outro vídeo foi um erro absurdo de Operário e CRB que o árbitro chamou para revisar um lance que estava impedido. Ou seja, não tem por que revisar um lance factual. Ou está impedido ou não está impedido. Mesmo assim, o VAR recomendou a revisão do lance. Certas coisas não dá para a gente entender. Não dá para a gente levar a sério. Não dá para a gente levar a sério. E mais uma vez eu tenho que vir aqui falar. São amadores decidindo o rumo de profissionais. Os árbitros no Brasil são amadores. Eles não são profissionais da arbitragem. Eles fizeram os cursos, eles têm aptidão física e tudo mais. Né? Alguns deles. Porque inclusive o Daronco, né, que depois virou personagem, né, vai em podcast e tudo mais, hoje o Daronco está visivelmente acima do peso e com dificuldades de acompanhar o ritmo do jogo. E isso faz com que ele vá lá e fique picotando o jogo o tempo todo. Porque aí ele não precisa ficar correndo o campo todo. O campo inteiro. Então assim, são esses detalhes que às vezes passam despercebidos, mas que fazem total diferença no jogo. Total diferença naquilo que está acontecendo dentro do campo. E a gente tem que prestar muita atenção no que esses caras estão fazendo. Ontem foi o Atlético Paranaense. E é um dos clubes de maior destaque na Série B. Independente de estar fazendo uma campanha muito abaixo do esperado. Porque isso acontece todos os jogos, em todas as divisões. Tem arbitragens extremamente despreparadas, arbitragens ruins. E a gente já falou aqui que precisa profissionalizar para ontem a arbitragem. Para ontem. E os clubes deveriam se unir para fazer isso. Por quê que eu falo? Porque são amadores estragando o trabalho de profissionais. Amanhã, ninguém lembra. O treinador amanhã vai ser mandado embora. Tá? Vamos colocar um cenário hipotético aqui, certo? O Odair Hellmann empatou em casa, aí passa 3, 4 rodadas, ele não venceu ou venceu sofrido, enfim, o clube decide encerrar o ciclo com ele. Ninguém vai lembrar, vai olhar o histórico lá do aproveitamento, poxa, ele empatou em casa com a Ferroviária. Quantas pessoas vão lembrar daquele pênalti? Pouquíssimas. Pouquíssimas. E isso é um detalhe também, porque as pessoas têm memória muito curta aqui no Brasil para as coisas. Muito curta. Muito curta. Então a gente tem que pensar em tudo. Em tudo. Antes de criticar, antes de levar a sério, a gente tem que olhar todos os contextos. Eu sempre falo isso aqui. Os contextos importam muito. Então são profissionais sendo diretamente prejudicados pelo trabalho de amadores. Amadores. Profissionais esses que trabalham pra caralho. Trabalham demais a semana toda. Eu falo porque eu acompanho diariamente. Alguns desses profissionais, inclusive, a gente viu ontem a situação do Atlético Mineiro, né, que ficou exposta, trabalham até sem receber salário. Pra aí vir um bando de amador aí,
e prejudicar o trabalho dos caras, prejudicar o trabalho dos profissionais. Sabe? É muito, é vergonhoso, é revoltante. E você fica de mãos atadas. Por quê? Porque nenhuma medida é tomada. O que é o máximo que vai acontecer com esse árbitro de ontem? O máximo que vai acontecer, ele vai tomar um gancho de 1, 2 jogos, 3 jogos. Daqui a pouco ele tá apitando o jogo da Série B. Ou se ele não estiver apitando da Série B, ele vai ser rebaixado para a Série C. E aí ele vai estar apitando os jogos decisivos da Série C. Seja na primeira fase, seja na segunda fase. Que aí sim já tem VAR de novo. Mas é um absurdo o lance. E eu não vou ficar aqui discutindo o lance. Eu não vou ficar aqui discutindo o lance. Porque o lance é absurdo. É claro que a bola não pegou. É claro que isso não é pênalti. Eu não vou ficar discutindo isso. Da mesma forma que eu não vou ficar discutindo, a regra tem que mudar. A regra diz que tal. A regra muda toda hora. Não importa se a regra muda toda hora. A bola não pegou no braço. Então não existe nem margem para debater regra. Não existe margem para debater regra. E aí eu vi um bando de pessoas também falando, as pessoas que falam de futebol, às vezes as pessoas querem falar de uma forma mais polida, né, mais bonita, meio que romantizando esses erros de arbitragem, usando palavras bonitas, né, prejudicou não, né, porque esse é um termo mais popular, mas assim, usando palavras muito mais rebuscadas para se referir ao erro crasso da arbitragem. Não existe margem para romantização desse tipo de lance. Não existe margem. Tem que falar aquilo que foi feito na linguagem mais simples possível. É um absurdo. Esses caras não podem nunca mais apitar jogo de futebol. Seja de Série A, de Série B, de Série C, de Série D, se tem VAR, se não tem VAR. Esses caras têm que ser responsabilizados todos, inclusive os bandeiras. Inclusive os bandeiras. Sai punindo todo mundo. Porque aí eles vão ter mais medo na hora de fazer as coisas. Eles vão olhar com mais atenção. Porque eles fazem isso, eles falam, foda-se se eu errei aqui, amanhã eu vou tomar um gancho e não vai dar nada. Depois eu tô apitando o jogo de novo. Né? As pessoas romantizam os erros. Porque as pessoas estão de fora. A pessoa que está de dentro do clube, de comissão técnica, jogadores, diretoria, enfim, são altamente prejudicadas. Essas pessoas não romantizam o erro de arbitragem, não. Ninguém sai romantizando o erro de arbitragem dentro do clube. Por que as pessoas de fora ficam romantizando? E principalmente lances que são fatos. São lances factuais. Não abre margem para interpretação, para opinião. São fatos. A bola do Atlético não pegou no braço. Pegou no rosto. Fato. O lance de CRB e Operário, eu estou citando 2 lances recentes da Série B. Lance de Operário e CRB no Germano Krieger. Estava impedido. Por que chamou para revisar? Fato. A gente não está discutindo interpretação aqui. A gente não está discutindo a regra. A gente está discutindo fatos. E não há margem para romantizar fatos dessa forma. Porque os clubes são prejudicados diariamente. Diariamente. Esses 2 pontos lá na frente podem custar caro para o Atlético Paranaense. Assim como podem ser vitais para a Ferroviária depois. E a Ferroviária não tem nada a ver com isso. O jogador não tem que dar explicação. O jogador, depois do jogo lá, não tem que falar que não foi pênalti, que a arbitragem é escandalosa. O jogador foi lá, bateu o pênalti, fez o trabalho dele. Não tem nada a ver. A Ferroviária não tem nada a ver com isso. Mas a Ferroviária vai ser prejudicada. Cedo ou tarde, ela vai ser prejudicada no campeonato. Como já foi prejudicada. Inclusive no jogo passado. Teve 4 expulsos. Inclusive no jogo passado. Então, por que a gente não olha com mais força? Por que o debate não é mais levado a isso? Porque não muda em nada para as pessoas que falam de futebol. Para a pessoa que fala de futebol na televisão, ela vai ser prejudicada pelo clube dela, porque todo mundo tem um clube, certo? Mas isso só vai mudar, as pessoas só aumentam o tom para esse tipo de discurso quando prejudica o clube delas. Quando prejudica o clube delas. Eu sou torcedor do Atlético Paranaense desde novo, mas você me viu falar de arbitragem aqui envolvendo CRB e Operário, você me viu defendendo inclusive o Coritiba. Aqui não existe clubismo para esse tipo de coisa. Todos os clubes são prejudicados o tempo todo. Todos. Da Série A, da Série B, da Série C, da Série D. Os clubes que disputam estaduais, todos são. E vai continuar sendo. Os clubes vão continuar sendo prejudicados até que a arbitragem se profissionalize. Aliás, mesmo com a profissionalização,
Mesmo com a profissionalização, eles vão continuar sendo prejudicados. A diferença é que os erros vão diminuir. Igual o VAR. Os erros com o VAR diminuíram. Por que eles não foram extintos? Porque o VAR não faz tudo. São seres humanos ali atrás. E o ser humano é capaz de errar. E o erro faz parte. O erro faz parte. Ninguém é obrigado a acertar o tempo todo. O jogador não acerta o tempo todo, o treinador não acerta o tempo todo, a diretoria não acerta o tempo todo. Ninguém acerta o tempo todo. Não dá para cobrar isso da arbitragem. Só que esse tipo de erro não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Aí tem que ter uma punição condizente, uma punição proporcional àquilo que aconteceu. O erro foi absurdo. O erro foi gravíssimo. Que a punição seja tão grave quanto. Até lá, os clubes vão continuar sendo prejudicados. E esses caras, esses amadores, vão continuar ditando o ritmo dos profissionais. Eles vão ditar quem vai ser campeão, eles vão ditar quem vai ser rebaixado, eles vão ditar quem vai subir para a Série A, eles vão ditar quem vai para a final de algum campeonato, eles vão ditar tudo. Na Europa, erros acontecem. E graves também. Só que lá, a interferência do VAR é menor. Deveria ser maior, porque são erros absurdos que acontecem, muitas vezes. Como já aconteceram diversos na Inglaterra, na Itália, na Espanha. Qual que é a diferença? Lá é profissional. Lá os erros, eles são menores, em menor escala. Aqui a gente continua errando o tempo todo e nada muda. Nada muda. Aí a gente tem que aguentar também, antes de finalizar o vídeo, a gente tem que aguentar central do apito, sabe? Um monte de gente que fica se defendendo porque trabalhou com o cara, porque é árbitro também, fica defendendo a classe e não defendendo a verdade. Por que ainda colocam central do apito? Por que ainda tem isso? Isso faz parte da romantização que eu falei antes. Eles ficam romantizando a arbitragem, romantizando erros de arbitragem. A arbitragem não tem que ser romantizada. Esse tipo de erro não tem que ser romantizado, não. Esse tipo de erro tem que ser condenado. Condenado, publicamente condenado em termos de prejudicar o trabalho deles. Para que eles não cometam mais esse tipo de erro. Para que eles parem de prejudicar os clubes. Enquanto a punição não for condizente com o absurdo que é cometido, vai dar na mesma. E eu falo disso aqui há muito tempo. Eu falo disso nas lives, como eu já falei muito, eu já falei isso em vídeo e eu já falei isso muitas vezes, infinitas vezes no X. Independente se é a Ponte Preta ou não. Independente se é o Atlético Paranaense ou não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que importa aqui é a honestidade, porque senão depois, quem for prejudicado amanhã tá dando risada. Quem viu o time ser prejudicado, o outro time ser prejudicado, tá dando risada, mas amanhã o seu time vai ser prejudicado. Aí ninguém vai dar risada. Vai estar todo mundo puto. E com razão. Só que a gente tem que ser honesto na hora de falar as coisas que a gente tem que falar. E é isso que a gente faz nesse bendito desse canal. Não é isso, Drop? Perfeito. E pedir pro pessoal também se inscrever, deixar o like, seguir nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Perfeito, perfeito. Amanhã tem mais? Amanhã